criançada, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos com muitas saudades. Que o Senhor Deus esteja abençoando cada um na sua casa. Nós precisamos agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado e por este cultinho que vamos ouvir daqui a pouquinho. Vamos fechar os olhos e agradecer ao nosso Deus por mais um dia e por mais um cultinho? Fechamos os olhos, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por todas as bênçãos que Tu tem nos dado. Abençoa cada criança da nossa igreja, abençoa os pais, protege de todo mal, dai saúde, Senhor, e uma semana abençoada e que possamos hoje estar atentos ao Teu culto, meu Senhor. Muito obrigada, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Obrigada. Crianças, um beijo. Estou com muita saudade de vocês. Beijo. Olá, crianças, tudo jóia? Vamos louvar e bendizer o nome do Senhor, na alegria do nosso coração, cantar louvores para engrandecer o nome dEle. Vamos lá? Se Jesus te satisfaz, bate palma. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Fique aí no seu cantinho, cumprimente o seu vizinho. E agora bem baixinho, bate palma. Bate palma, outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Se tens paz no coração, levante as mãos. Se é de Cristo a sua fé, fique de pé. Vamos todos assentar, um sorriso vamos dar. E agora bem baixinho, bate palma. Bate palma, outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Mais uma vez, tão certo. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Olá, crianças! Boa noite, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Diego, eu não sei nem se vocês lembram mais de mim, faz tanto tempo que eu não venho aqui trazer a mensagem para vocês. Pois é, hoje eu vim trazer o nosso culto infantil. E para começar, eu queria combinar com vocês para a gente agora fechar o olho, todo mundo ficar um pouquinho mais tranquilo, para a gente orar, tá bom? Vamos nessa? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos ao Senhor pela noite de hoje.
te agradecemos, ó Pai, porque a gente pode estar aqui reunido, Senhor, para falar um pouco da Tua Palavra. Papai do céu, te pedimos pela vida da nossa família, dos nossos parentes. A gente sabe que está acontecendo uma coisa bem perigosa, que é o coronavírus, que Tu nos proteja, Senhor. Pedimos pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, que a gente possa estar sempre e cada dia mais protegido desse vírus. Te pedimos pelo cultinho e pelo resto da noite, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom, hoje eu vou trazer uma mensagem para vocês. Mas antes eu queria contar uma historinha sobre mim. Quando eu era criança, eu já fui criança igual a vocês. Pois é, quando eu era criança, eu gostava muito de brincar na vila que eu morava. E a gente brincava de várias coisas. E tinha uma brincadeira que a gente fazia que era como se fosse uma batalha épica, sabe? Aquela batalha que a gente vê naqueles filmes. E a gente fingia que a gente tinha espadas para poder a gente batalhar. E aí eu amava aquela brincadeira. E a historinha de hoje que a gente vai contar é sobre um menino chamado André. Pois é, André também era uma criança que gostava de brincar de espadas assim como eu. Mas ele sempre brincava com aquela espada de brincadeira. E aí os amiguinhos deles tinham aquelas espadas de brincadeira e ele só tinha uma espada imaginária, ele não tinha realmente uma espada. E aí certo dia, depois de ele já ter pedido várias e várias vezes para a mãe dele para comprar uma espada para ele tomou coragem e falou: hoje eu vou pedir uma espada para minha mãe, eu vou pedir para ela comprar para mim uma espada de brinquedo. E aí ele chegou para a mamãe dele e falou: mãe, eu quero uma espada de brinquedo para eu poder brincar com meus amiguinhos. Aí a mãe dele falou: mas André, para que você quer uma espada? Porque eu quero brincar com meus amigos, mãe, eu só brinco de imaginário, eu não tenho uma espada de verdade, uma espada de brinquedo de verdade. Aí a mãe dele pensou, falou: André, faz uma coisa, vai buscar a sua Bíblia. Aí ele: Bíblia, mãe, eu não estou pedindo Bíblia não, eu estou pedindo uma espada. Ela: faça o que eu estou pedindo, André, vai buscar a sua Bíblia. Pois é, André foi buscar a Bíblia dele. E aí, quando ele trouxe a Bíblia, ela falou assim: ó, filho, vamos ler 2 versículos para você entender de que espada eu estou falando que eu vou te dar. Primeiro, vamos ler um versículo na Bíblia que está lá em Efésios 6,17. E André ficou pensando: mas mãe, eu não quero uma Bíblia não, eu quero uma espada. Ela: leia, André, leia. E aí eu vou ler para vocês. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí a mãe falou: uma espada de brinquedo, ela pode dar prazer para você brincar, mas ela pode lhe machucar. Porém, a espada que eu te dei é muito mais valiosa, porque é a espada do Espírito de Deus. Ouça o que me diz a primeira parte de Hebreus 4,12, que é um outro versículo. Pois a palavra de Deus, a Bíblia, é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. O André, ele entendeu o que a primeira parte do versículo quis dizer, mas ele não entendeu o que significava uma espada de 2 gumes. E aí a mãe explicou: André, todo instrumento de corte, como uma faca, uma tesoura, uma espada, tem um gume, que é aquela partezinha que corta, sabe aquela partezinha bem fininha? Pois é, a espada de 2 gumes é a espada que corta bem dos 2 lados. Quando você aprende e obedece o que diz a Bíblia, a espada do Espírito ensina ela mostrando os pensamentos, as palavras, as ações que são os pecados e devem ser tirados e jogados fora da sua vida. Assim, você fica preparado para defender e afastar o tentador na luta mais séria que existe no mundo, a luta para fazer o que Deus quer, ou seja, a luta para não pecar e vencer o inimigo. Então deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Estão vendo como a espada de 2 gumes? Ela tem 2 lados de corte, tá vendo? E assim é a Bíblia. Ela ensina pra gente o que a gente deve fazer, como a gente deve se portar, os pecados que a gente deve evitar. Isso. E aí, com isso, a gente vai conseguir passar pelas dificuldades da nossa vida. Bom, agora a gente vai contar uma historinha sobre um personagem muito importante da Bíblia. Vocês sabem qual é? Bom, eu vou contar pra vocês a historinha de... Isso mesmo, de Timóteo. A história de hoje, ela também conta uma história sobre a espada. Olha aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a vida de Timóteo quando ele era criança e depois dele adulto.
Então, a espada do Espírito, e agora é quando ele era criança. Quando ele era criança, tá vendo aqui, ó? Certa vez, aí a gente agora vai falar um pouquinho sobre uma carta que Paulo escreveu, tá certo? Certa vez, Paulo escreveu uma carta para o seu amigo Timóteo, dizendo assim: lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Loide e sua mãe Eunice tinham. Eu tenho a certeza de que essa mesma fé que você tem, e isso está lá na segunda carta de Timóteo, aos Timóteos, no capítulo 1, versículo 5. E Timóteo, desde criança, aprendeu muitas coisas sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele aprendeu a amar a Deus e obedecê-lo. Então Timóteo sempre foi um homem que obedecia a Deus, desde criança. A Bíblia é um livro muito especial para você e para mim. Ela é a palavra de Deus, pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus, que está lá em 2 Timóteo 3,16. Você sabe o que quer dizer Escritura? A Escritura ela é um outro nome que é dado à Bíblia, que significa documento escrito. Quer dizer que alguém escreveu, né? E quem pode me dizer o que significa inspirada por Deus? Alguém sabe? Alguém pode me falar? Quer dizer que Deus colocou na mente dos homens que escreveram a Bíblia o que Ele queria que fosse escrito. Então, aqueles homens, eles escreveram a Bíblia, mas Deus inspirou aqueles homens e como eles deveriam escrever o que estava ali escrito. Por isso, ela é muito especial e diferente dos todos os outros livros que existem, porque foi Deus que inspirou aquelas pessoas para escrever. Quando seu pai, sua mãe ou seu responsável compram um liquidificador, uma batedeira, uma televisão, até mesmo um videogame, sempre vem aquele livrinho, né? Vocês sabem aquele monte de papelzinho que vem escrito um monte de coisa lá? Aquilo ali é chamado de manual de instruções. Ali é onde está ensinando como é que a gente deve operar, como é que a gente deve mexer, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Ali está explicando cada detalhe daquilo que a gente vai fazer. Então, a Bíblia é o manual de instruções do cristão. Isso mesmo, da gente que é cristão, que acredita em Cristo. Ali, se a gente puder ler tudo, a gente vai saber o que é que a gente deve fazer para obedecer a Deus, o que Ele está ensinando para a gente fazer, tudo que é correto para fazer, e a gente vai estar sempre afastando o tentador de perto da gente. E assim ele vai ser derrotado. Na Bíblia está escrito tudo que Deus quer que a gente faça, né? E sabe de uma coisa? Leiam sempre a palavra de Deus. Se a gente conseguir memorizar e lembrar os versículos, ele vai nos ajudar contra essa guerra contra o inimigo. Ele vai sempre nos afastar dele e a gente vai estar sempre próximo a Deus. E aí a gente deve seguir o exemplo de Timóteo, que mesmo desde pequeno ele aprendeu a ler e a usar a espada do Espírito dele, que é a Bíblia. E também seguiu o exemplo de Jesus, que desde criança também aprendeu sobre a palavra de Deus. E agora a gente vai falar um pouco sobre a vida de Timóteo enquanto adulto. Aqui está ele, ó, Timóteo já grande, tá vendo? Bom, Timóteo, ele cresceu, né, depois de vários anos, e se tornou adulto, e continuou obediente à palavra de Deus. Paulo, em sua carta a Timóteo, diz mais, fala o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inspirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Está lá em 2 Timóteo 3, do versículo 14 ao 16. Bom, Timóteo não esqueceu aquilo que ele aprendeu quando era criança. Isso é muito importante. Ele guardou aquilo que ele aprendeu na espada do Espírito quando pequeno. Cada dia que passava, ele estava mais firme estudando a Bíblia, obedecendo e fazendo tudo o que aprendia nela. Timóteo tornou-se um missionário. Isso, um missionário igual os que a gente tem na igreja. Lembram que a gente já recebeu algumas visitas de missionários aqui na igreja?
E assim como Paulo, ele viajava para falar do amor de Deus às outras pessoas e o que Deus queria que fizessem para vencer os ataques do inimigo. O inimigo a todo instante nos ataca, querendo nos levar a pecar. Por isso é muito importante usar a nossa espada do Espírito, a nossa Bíblia. Vocês se recordam do que aconteceu com Jesus quando ele estava no deserto orando? Lembram lá no inicinho, na época quando Jesus ia começar a missão dele? Satanás apareceu e ficou tentando ele por 3 vezes. Mas em todos os ataques Jesus se defendeu citando versículos da Bíblia que ele tinha memorizado. Ele usou a espada do Espírito que ele guardava no coração dele. Por isso, é importante que você memorize versículos da Bíblia, da Palavra de Deus, para que quando o diabo tentar nos atacar e levar-nos a pecar, você possa se defender trazendo à memória aquilo que você decorou e a que a gente aprendeu na Bíblia. Então, assim como está lá em Salmos 119:11, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, por isso que é muito importante a gente sempre lembrar da mensagem que Deus traz na Bíblia, né? Que é o nosso livro de fé e prática. Então, a minha mensagem hoje, ela se resume a gente deve usar a nossa espada do Espírito, que é a Bíblia, tentar ler, aprender, memorizar tudo que está ensinado ali na Bíblia, porque isso vai ser sempre importante para a gente poder passar pelas tentações que acontecem nas nossas vidas, pelas situações que são difíceis, que momentos que a gente fica nervoso e a gente termina pecando. A gente tem que sempre lembrar e levar no nosso coração aquilo que a gente aprende aqui na igreja, com os nossos amigos, com a nossa família e também estudando a Bíblia. Então é isso, galerinha. Eu queria agradecer a vocês por hoje, pedir para que vocês se cuidem, né, para a gente poder manter a nossa saúde. E aí eu vou orar rapidinho para a gente terminar, tá bom? Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua mensagem, pelo teu ensino, que a gente possa sempre levar a espada do Espírito conosco para nos defender dos ataques do inimigo. Que possamos sempre aprender um pouco mais sobre a Bíblia. Te agradecemos por tudo. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Obrigado.